Oi, gente, tudo bom? Eu tava aqui de boa fazendo devocional. Já são 9 horas e pouca da noite. E eu tava ali tentando gravar um vídeo, só que aí eu desisti, porque tá mostrando minha face. Eu tô com pijama, descabelada, com a cara lavada. Então eu decidi fazer só o áudio. Porque na verdade isso aqui não é planejado. Eu tava fazendo devocional e senti que eu precisava botar isso pra fora. Vamos lá pra ver o que sai. Então, eu tava aqui refletindo sobre a questão de ser perfeito, de ser santo, como o Senhor deseja que a gente seja. Como Ele mesmo pede na palavra dele, em várias passagens, Ele fala: sejam santos porque eu sou santo. Sejam perfeitos porque eu sou perfeito. E aí a gente se pergunta, como é que Deus pode pedir isso pra gente? Como que Deus pode pedir que a gente seja perfeito como Ele é perfeito? Como que Ele pede pra gente ser santo como Ele é santo? Ele é completamente santo, completamente perfeito. Mas pedir isso pra gente que é imperfeito, pra gente que faz coisas erradas, pensa coisas erradas, tem instintos errados e contrários à realidade de Deus. Então, como que a gente pode ser perfeito como Ele é? Mas se Deus pediu isso pra gente e enfatizou tantas vezes isso, esse pedido, então é uma coisa que dá pra fazer. Ele não pediria uma coisa que fosse impossível, absurda e longe demais da gente. Então vamos lá para a parte da prática, que é quando a gente tenta fazer isso, realizar esse pedido de Deus. Muitas vezes, quando eu venho fazer devocional, venho ter meu momento diário com Deus, eu olho para mim antes e sei lá, eu vejo a minha realidade imperfeita. Eu vejo meus defeitos e minhas imperfeições, minhas limitações, meus sentimentos confusos, meus pensamentos chatos e doidos, minhas paranoias, minhas emoções, minhas sensações. E muitas vezes eu olho pra tudo isso e penso, caramba, como eu tô longe de ser quem Deus deseja que eu seja. E aí eu simplesmente me decepciono, me frustro. E muitas vezes eu deixo que isso me afaste de Deus. Eu olho pra minha imperfeição, pra minha limitação humana e me afasto de Deus. Porque eu penso, eu não sou o que Ele deseja. Eu ainda não alcancei a perfeição e nem vou alcançar. Não sou capaz de alcançar. Então eu vou ali e paro no meio do caminho às vezes e me escondo de Deus, sabe? E hoje foi um desses dias. Eu queria fugir do devocional. Eu ia assistir série ou fazer qualquer outra coisa. Sendo que ao mesmo tempo eu desejava ter esse momento com Deus. Mas ao mesmo tempo também eu ficava me enxergando e enxergando cada defeito meu. E pensando que, sei lá, eu não deveria buscar. Porque eu não sou tão agradável, eu não sou tão perfeita, tão certa, sabe? Mas aí, como eu já tive isso outras vezes, então às vezes eu consigo identificar quando a treta tá vindo. E aí eu pensei, não, eu vou buscar, eu vou me disciplinar, vou fazer a minha parte. E aí eu vim e sentei na cama, peguei minhas coisas, a Bíblia e simplesmente me encontrei com Deus do jeito que eu tava, imperfeita. Sabe, às vezes a gente cria uma imagem do que tem que ser um relacionamento com Deus, uma busca a Deus. A gente monta todo um esquema que tem que ser todo perfeito. E não existe isso. Porque cada vez que a gente busca a Deus é uma coisa espontânea e única. Então eu vim do jeito que eu tava.
sem a lista da perfeição, sem as regrinhas. Eu só trouxe minha presença, a presença de Deus. E aí me encontrei com Ele em silêncio, sem nada interessante para oferecer, sem nada muito bom, sem nada perfeito, sem orações decoradas e bonitonas, sem nada na cabeça e ao mesmo tempo com tudo na cabeça cheia. Então eu só me trouxe a presença dele. Quando a gente recebe essa palavra de Deus, sejam perfeitos, sejam santos, como eu sou, a gente pensa que isso vai vir de nós, isso vai acontecer através das nossas próprias mãos e ações. A gente pensa que isso vai acontecer da noite pro dia, bem rápido. E a gente pensa que precisa fazer isso sozinho, sem Deus. Inconscientemente e infelizmente, a gente acaba criando essa ideia de que Deus só vai se agradar da gente, só vai receber a gente se a gente estiver completamente perfeito e santo como Ele pediu. Então, muitas vezes a gente desiste de buscar Ele porque nós olhamos para dentro de nós e percebemos que estamos longe demais de alcançar essa realidade que Deus quer pra gente. Então, frequentemente as pessoas desistem no meio do caminho porque elas percebem a incapacidade delas, a limitação delas, sendo que depois de tanto quebrar a cara, e ainda quebro, tentando ser perfeita sozinha, na minha própria força, depois de tanto perceber que não consigo, eu entendi, um pouco pelo menos, eu entendi que essa perfeição que Deus pede vai vir dele, porque só Ele é perfeito, então só Ele consegue fazer alguém ser perfeito. Esse aperfeiçoamento é o próprio Deus que vai fazer. E esse aperfeiçoamento acontece na medida que a gente vai se entregando para Deus, para que Ele molde a gente. Lá no livro de João, capítulo 17, verso 17, Jesus está orando assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui nessa passagem deixa claro que o que santifica a gente é a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então, o que vai nos aperfeiçoar, o que vai nos santificar, não é nossa própria força. Não é uma coisa que está por nossa conta. Mesmo que Deus peça pra gente, a gente vai apenas se dispor para Ele. E Ele é que vai fazer esse aperfeiçoamento. Tá, mas como que uma palavra vai aperfeiçoar a gente? Lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, fala sobre o poder da palavra de Deus. E fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, de 2 pontas. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções de coração. Ou seja, a palavra de Deus, tudo que está escrito na Bíblia, não é simplesmente um livro. São palavras vivas, são palavras que têm poder, são palavras que têm vida própria, digamos assim. Então, quando nos colocamos em contato com essa palavra, fazemos a nossa parte em nos colocar em contato com ela, ela vai fazer alguma coisa em nós, porque é isso que ela faz. A palavra tem poder. O que eu entendo é que a nossa parte nesse aperfeiçoamento é se dispor a Deus, é se entregar para Deus, é se colocar em contato com a palavra de Deus. E não é fácil fazer isso. Por isso que a gente foge, por isso que a gente tenta ser perfeito sozinho. Porque a gente acha que consegue. Mas então a gente quebra a cara. Mas o segredo disso tudo é se render para Deus. Nosso instinto pecaminoso é tentar fazer tudo sozinho, ser independente e autossuficiente, sendo que nós precisamos de Deus. Se a gente nem consegue controlar nossa respiração, então como que a gente vai conseguir ser perfeito sozinho, por nossa própria conta? E é isso que machuca.
porque nós precisamos de Deus, então buscamos a Deus. Mas quando buscamos a Deus, a luz da santidade dele expõe toda a nossa imperfeição, toda a nossa sujeira. E não é que Deus queira nos humilhar, nos mostrando quem nós somos. É porque a luz dele é luz. Então, quando a gente chega perto, nós somos iluminados e nós enxergamos a realidade do nosso corpo, da nossa natureza. Por isso, somos tentados a achar que a natureza de Deus tá longe demais de ser alcançada. Não dá pra responder a esse pedido de ser perfeito, de ser santo. Não consigo, Deus. Mas quando ele pede pra gente ser perfeito, pra gente ser santo, é como se ele estivesse dizendo: eu tenho a perfeição, eu tenho a santidade, apenas eu tenho, mas eu tô te entregando Jesus, e através dele eu tô te entregando a oportunidade de ser perfeito e santo como eu sou. Basta você se deixar ser aperfeiçoado. Nós somos aperfeiçoados e moldados e santificados à medida que a gente contempla a santidade de Deus, a perfeição de Deus, a plenitude de Deus. Então nós temos essa oportunidade de sermos perfeitos como Deus, se permanecermos juntos a Jesus, como o exemplo que ele deu dos ramos e a videira. A perfeição vem dele, mas se a gente está nele, então nós também possuímos a perfeição dele, porque ele faz isso nascer em nós. É como se Deus falasse: você quer ser perfeito? Se você quer, então eu te farei perfeito. Basta você permanecer em mim. Então, gente, eu já tô encerrando. Eu quero te encorajar a permanecer sendo aperfeiçoado. Eu sei que quando a gente dá de cara com a nossa imperfeição e a nossa sujeira, isso dói. E dá vontade de fugir, dá vontade de se esconder, dá vontade de desistir. Mas lembre-se, isso não tá nas tuas mãos. Isso não tá sobre tua responsabilidade. Deus deixou pra tu responder isso, mas não tá, a perfeição em si, ela não tá na tua responsabilidade. Não é você que vai se tornar perfeito sozinho. Então eu te encorajo a permanecer se rendendo para o único que é perfeito. E ele te fará perfeito. É a promessa dele. Não permita que sua fraqueza, sua imperfeição, sua sujeira te leve para longe de Deus. Na verdade, precisa ser ao contrário. Cada vez que você se dá conta da sua incapacidade, da sua fraqueza, você precisa levar isso para Deus, para a perfeição de Deus.